performance. Hoje o tema será comunique-se, questione-se e creia. Quando a gente está falando de comunicação, é importante que a gente atente para o diálogo que fazemos internamente, o diálogo que a gente tem com a gente mesmo. Isso é muito importante. Nós estamos o tempo inteiro fazendo comunicação sem perceber que algo em nós está sendo resultado dessa comunicação e ela é fracionada exatamente por todo o meu aprendizado lá atrás, por tudo que eu construí, por tudo que eu trouxe em relação à minha vida na convivência com minha família, com meus pais, com os meus irmãos e depois com a nova trilha que eu vou construindo de outras áreas da sociedade com as quais eu vou convivendo e vou aprendendo e armazenando. E isso faz com que de fato eu esteja conduzindo minha vida sem dar conta de que é a interferência da crença que eu já estabeleci, que eu já impactei, que eu já registrei e vou fazendo a vida acontecer dessa forma. Ter alta performance é importante que possamos observar essa comunicação. Para falar de comunicação, a gente tem que falar da linguagem. A linguagem é a forma que a gente se expressa na vida através das nossas ideias, da nossa vontade e das nossas emoções. Então essa comunicação, ela é feita de forma verbal e não verbal. E essa linguagem, ela pode ser uma linguagem que favoreça ou não. Depende muito do olhar do outro e depende muito do meu olhar com relação ao que eu vou comunicar. Então, o tempo inteiro estamos dialogando, independente de você estar expressando verbalmente a sua fala, falando, se comunicando. Então, assim, a gente precisa prestar atenção ao diálogo interno. A comunicação externa, ela se dá do verbal e não verbal, mas a comunicação interna, elas são os pensamentos que ficam pairando. E esses pensamentos, eles podem ter uma forte expressão do meu passado, do agora e do que eu fico ansiosamente planejando para o futuro. Então, por isso que é importante a gente ter atenção com relação ao que eu ando pensando, porque eles caminham com a gente. Você não se dá conta e você está pensando. O pensamento é autônomo. Então, ele vai fazer com que você conduza suas atitudes no dia a dia sem você perceber que ele é quem está te conduzindo. Por isso a importância da gente ter atenção à nossa comunicação. É extremamente importante. É sábio, inclusive, para que a gente possa ter alta performance, observar a nossa comunicação. Você comunica por atos e palavras. Por todo instante da sua vida, você vai comunicando por atos e palavras. Então imagina que você está se relacionando no ambiente de trabalho e mesmo não expressando com a voz, com a fala ou pela escrita, você está falando alguma coisa. Seu corpo diz muito do que você está querendo comunicar. Então, será que a sua comunicação ela tem congruência com o que de fato você quer? Quando a gente está falando de alta performance, é importante que a gente observe como é que eu estou conduzindo o meu dia a dia, quais são as perguntas, quais são as respostas que eu estou dando para mim mesma para atingir o que eu desejo, aquilo que eu realmente quero. Tem muitas crenças que são introduzidas na vida da gente no decorrer da nossa existência, desde a fase da criança, que a gente vai aprendendo a ouvir com os nossos pais, com o nosso entorno, e que essas expressões que se tornaram crenças, elas podem estar conduzindo a minha vida sem que eu a perceba.
E isso vai fazer com que eu tenha resultado ou não tenha resultado. Então, por isso é de suma importância que a gente tenha consciência do que anda falando, do que anda pensando, porque o pensamento é uma comunicação, ele é autônomo, ele é digital, ele está caminhando com você a todo instante. A gente pensa a todo instante, né? A gente não para de pensar, não tem nem como. Quando a gente vai fazer uma meditação, a primeira coisa que a gente faz é tentar silenciar a mente, e muitas pessoas não conseguem, dizem que tem uma dificuldade muito grande de silenciar a sua mente. Exatamente por isso, por esses pensamentos terem uma velocidade muito grande. Agora imagine quanto ele pode estar dissolvendo ideias para que você esteja agindo, reagindo, interagindo com o seu universo. Então, coisas do tipo, homem não presta, nada dá certo pra mim, tudo que eu faço dá errado, hoje o dia foi péssimo, todo dia quando eu não acordo bem as coisas não são boas. Coisas que a gente vai dizendo no dia a dia, que nem vai percebendo que são comunicações que estão aqui e que elas passam a ser uma crença. Então, se eu acredito firmemente que tudo que eu faço não dá certo, eu não tenho sorte, eu não consigo ganhar em jogo de azar, eu não consigo ganhar em... Eu já ouvi várias pessoas falarem assim, eu nem vou me inscrever nessa rifa porque eu nunca tenho sorte, eu nunca ganho, eu nunca recebi nada assim, nunca fui sortuda. Então, são comunicações que você está expressando para o universo aquilo que o seu interno acredita. E isso está delineando a sua vida. Existe em 2000, na Universidade de Yokohama, Masaru Emoto fez uma pesquisa com a água. Muitos de vocês já devem ter visto na internet, tem inclusive fotos. Ele colocou um copo com água e frases positivas, falando de amor, uma oração, falando de coisas boas. No outro ele ignorou. E um terceiro, ele colocou frases de irritação, de ódio, de raiva e deixou durante um período depois. Colocou para congelar e foi para o microscópio olhar os cristais dessas águas. Sabe qual é o resultado? A água que tinha pensamentos positivos, que tinham palavras positivas, que existia expressão positiva, elas tinham cristais tão belos, pareciam rendas portuguesas, sabe? O que foi desprezado, ele era disforme, tinha uma cor amarronzada. E o que tinha frases de raiva e de ódio, ele estava muito disforme e tinha a cor escurecida. E não tinha desenhos, não tinha formado nenhum desenho na água. O que isso significa? Significa que a palavra tem poder. Desde antes de 2000 já se falava sobre a palavra, já se estudava sobre a palavra. De 2000 para cá vem se atenuando mais. A ciência vem estudando muito, a neurociência vem estudando sobre o efeito da palavra na vida da gente. Várias áreas da ciência têm estudado. A psicologia positiva tem falado bastante sobre o poder da palavra. Então a gente precisa atentar que palavras que estamos expressando no nosso dia a dia. O que você anda falando para você mesmo? Que coisas você fala sem nem se dar conta durante todo o seu dia? Você já parou para pensar nisso? Pense sobre isso, é muito importante. Porque se você está expressando para você mesmo que você não acredita em você, que tudo para você não dá certo, que as coisas são muito complicadas, que a vida é difícil, que o homem não presta, que não existe relacionamento saudável, que todo casamento é uma porcaria, que todo trabalho tem dificuldade, tudo é muito difícil para eu conseguir. Imagine, são expressões e afirmações que você está dizendo para você, não só dizendo para você, como trazendo para o concreto, para a realização de fato disso. Porque é comprovado que existe, na verdade, uma transformação na matéria independente da intenção. Então, se você tem intenção ou não de que isso seja uma verdade na sua vida, o simples fato de você estar expressando, ela está fazendo acontecer.
Por isso a importância de tomarmos cuidado quando a gente está falando determinadas palavras e afirmando determinadas expressões nas nossas vidas. Se queremos ter alta performance, precisamos observar essa comunicação, esse diálogo que temos intensamente com nós mesmos. Então, por isso, a importância da comunicação na vida da gente. Por isso, a importância de você estar elencando sempre. Tira um momento para você, tira um momento no seu dia para você observar como é que foi, como você se comunicou, que palavras você proferiu muito durante todo o dia. Quais foram as coisas que você disse? Como foi que ela repercutiu em você? Que sensações trouxe? Que sentimento trouxe aquela palavra? É tão importante isso, gente, e a gente não se dá conta. A partir do momento que a gente passa a ser autorresponsável, a gente olha para a vida como um todo. Temos que tirar um tempo para a gente fazer essa fiscalização, essa observação de como estamos nos comunicando durante todos os dias. Oi, Luiz, que bom você estar aqui. Neidinha, meu amor, beijo no seu coração. Que bom, que prazer você estar aqui. Então, é importante a gente estar observando. E quando a gente não é timoneiro do nosso barco, a gente usa aquela música, né? Deixa a vida me levar, com todo respeito a Zeca Pagodinho. Mas a vida não pode ser expressa desse jeito. Eu não posso deixar que a vida me leve. Eu tenho que ser responsável e autorresponsável com aquilo que me acontece. Então eu preciso de fato estar observando como eu estou comunicando e o que eu quero, quais são os resultados que eu quero. Se eu tenho claro o que eu quero para minha vida, é importante que eu observe o que eu ando falando sem me dar conta e que isso está proferindo e profetizando a minha vida. Então, após essa experiência do Masaru Emoto, outras experiências já vieram e hoje a psicologia positiva trata disso intensamente, falando sobre a importância de sermos gratos na vida e de observar as formas, pensamentos que temos, porque essa é uma comunicação interna autônoma e ela está intimamente ligada com o resultado daquilo que eu acredito fortemente na minha vida, que eu aprendi e que eu preciso desconstruir se isso de fato não estiver me levando aos resultados que eu quero. Mas para que eu tenha consciência de que o porquê os resultados que eu desejo não acontecem, eu preciso estar intimamente linkando com a minha comunicação interna. Talvez essa comunicação interna ela seja tão importante quanto a comunicação externa. Porque essa comunicação interna ela está dizendo intimamente para você como você está expressando o seu desejo. Como você está expressando e acreditando naquilo que você realmente deseja construir, deseja realizar. Então, a alta performance, a primeira questão a ser observado é ser verdadeiro e humilde e corajoso consigo mesmo para observar. Ser autêntico com os seus pensamentos. Observar esses pensamentos que estão fora do seu controle, porque aí sim, a partir do momento que eu identifico que fortemente, em vários momentos do dia, eu tenho pensamentos dessa natureza, que não me levam a uma construção, que eles são negativos, trazendo o meu olhar de forma não ampliada para a vida, aí sim eu posso começar a fiscalizar isso e fazer uma ressignificação, mudando a forma com que eu estou comunicando internamente e dizendo para mim mesma se eu sou capaz ou não. Então, a alta performance está intimamente ligado com isso. A segunda questão, que já é o 6º capítulo do livro O Poder da Ação, que a palestra começou na terça-feira, questione-se. Então, quantas perguntas você faz para você mesmo durante o dia? O que você tem questionado na sua vida? Você tem observado, de fato, como você está hoje e como você diz que quer estar e o que te leva a conduzir essa chegada, esse lugar que você deseja ficar? Será que você tem consciência disso? Será que você tem se questionado em relação a isso?
Então, o livro O Poder da Ação, ele tem uma pirâmide que ele diz o seguinte: quem não se questiona não tem sucesso. Quem questiona mal tem pouco sucesso. Quem se questiona tem sucesso. Quem super questiona tem sucesso extraordinário. Por quê? Porque é questionando e tendo a capacidade de olhar para si mesmo e sendo verdadeiro, com coragem e humildade, que a gente consegue identificar esses pensamentos que são incongruentes com o que eu estou realizando, dizendo o que quero. Então é preciso abrir o seu coração e fazer questionamentos, perguntas para você mesmo. O que eu comunico para mim mesmo durante todo o dia? O que eu tenho falado para mim? Será que eu acredito mesmo que eu sou capaz de realizar? Tudo que eu fiz hoje me levou a resultados? Será que os resultados que eu tenho vão me levar aonde eu digo que quero chegar? Fala pra mim aí, fala aí pra mim, com verdade, responde aí. Diz aí, pergunta aí, gente. Fala aí com verdade pra mim. Quantos de vocês aí têm questionado vocês mesmos? Tem se perguntado assim? É uma coisa que na outra palestra falaram bastante, foi sobre administração de tempo. Então, você tem administrado seu tempo de forma a ter uma equação com resultado no final do dia? Ou você tem chegado ao final do dia com um sentimento de cansaço, de não resultados, não consegue realizar tudo que você planejou fazer, ou planeja de forma aleatória, não tem anotado, e aí lá no final do dia você chega à conclusão de que não realizou algumas coisas por falta de uma agenda, de uma relação do que realmente deveria fazer. Me fala aí, coloca aqui nos comentários, fala aí pra mim, o que é que você tem feito para se questionar, para se perguntar, para trazer o resultado que você deseja? Será que o que você tem feito durante o dia tem feito com que você, de fato, realize? Fala aí pra mim. Conta aí nos comentários. Fala aí, Luiz. Pergunta aí. Fala aí pra mim. Você tem conseguido realizar 100% da sua agenda durante o dia? A turma tá sem querer conversar, hein? É sinal, eu posso acreditar que vocês de fato não estão levando adiante um propósito, uma proposta de chegar à alta performance. Para chegar à alta performance é preciso fazer questionamentos. Se não fizer questionamentos, não tem como chegar a um denominador comum e entender como você está funcionando. O princípio é sine qua non para chegar à alta performance é ser verdadeiro consigo mesmo. Observar o que de fato você está fazendo para colher os resultados que você está colhendo. Porque eu ouço muito as pessoas dizerem assim: depois da pandemia o tempo ficou escasso, a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo e eu estou me sentindo cansada, é muita coisa, tem mais trabalho. Eu tenho ouvido muito isso. E palavras têm poder. Será? De fato, passamos a ter um Big Brother na vida da gente. Em tempo real, estamos vivendo tudo ao mesmo tempo, mas cabe a nós fazer uma administração. Então você precisa saber administrar seu dia, priorizar seu dia, levando em consideração o objetivo que você quer. Se você no dia não tem nada que te leva ao seu objetivo, tudo bem, você deixa o dia como ocorrer. Mas se você tem um objetivo a alcançar, você precisa olhar para esse dia e dar prioridade àquilo que vai lhe levar ao resultado que você deseja. Senão você não alcança a alta performance. Que a alta performance é a capacidade da gente ter qualidade de vida,
traçando os nossos objetivos durante toda a nossa jornada, diante daquilo que a gente quer atingir. Então, o que é que eu quero? Qual é a minha proposta? Onde eu quero chegar? Em 2021, nós estamos bem próximo de dezembro, que há um costume das pessoas fazerem um plano para o ano seguinte. O ano que vem eu quero fazer, quero acontecer, vou começar uma academia, vou perder peso, vou ganhar peso, vou ganhar massa, eu vou comprar um carro, comprar uma casa, vou viajar, vou fazer, vou acontecer, não é verdade? Mas será que a gente não pode ter essa programação diária? Será que a gente precisa esperar o final de ano para a gente estar realizando a ideia do que a gente quer no ano seguinte? Será que não seria muito mais acolhedor, muito mais promissor termos intensamente um plano de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos e 4 anos, não ficar aguardando chegar um final do ano para fazer um plano de ação? Alta performance é você olhar para a sua vida como um todo. Sua vida não pode estar em compartimentos de anos. A cada dezembro eu aguardo chegar para que eu faça um plano de ação, para que eu pense no que é que eu quero realizar em 2021. Não, gente. Viver de alta performance, envelhecer de alta performance, é exatamente você ter um pensamento sistêmico, olhando sua vida como um todo. Não é aguardar um final de ano para fazer promessas e fazer um plano do que você quer atingir no ano seguinte, porque sua vida não é um ano. Sua vida vale muitos anos. E é preciso que você tenha essa clareza e faça um projeto na sua vida de tudo que você quer realizar. Porque a gente alcança sim. Você sabe que muitas pessoas não alcançam seus objetivos porque ela se vê distante desse objetivo e nunca para fazer um plano em relação a chegar até ele? Porque nós somos imediatistas. As pessoas são imediatistas. Então, se o sonho dela depende de um financeiro no qual ela hoje não tem, ela não planeja, porque ela acha que isso ela nunca vai alcançar, porque ela olha para a realidade dela e não vê a realidade que ela deseja. Então, é preciso que você imagine o seguinte: tudo que você quer é possível de ser realizado, mas não no tempo que você quer e no tempo que você deseja, mas você precisa se programar para tal. Então, é muito importante que você tenha clareza e certeza do que você quer, porque você pode estabelecer o seu plano de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, nada impede. E às vezes, aquilo que você estabeleceu para conquistar dentro de 2 anos, você pode conquistar em menos tempo. Por quê? Porque você estabeleceu esse plano, porque você olha para ele, porque você dá vazão a ele, você dá foco. Olha que eu falei há pouco instante sobre a força da palavra. Há muitas ações que podem ser feitas para que você conquiste com um tempo menor aquilo que você deseja. Sabendo que você tem que estabelecer um prazo dentro da realidade que você tem hoje. Mas a sua realidade pode mudar dentro de 3 meses. Se você tem um foco em realizar alguma coisa, você vai dar vazão a isso. Você vai dar emoção a isso. Você vai dar clareza e vai passar a olhar para isso com carinho, com cuidado, com amorosidade. Porque a gente realiza tudo o que a gente deseja com amor, com clareza, com dedicação. Então eu não posso ter um sonho e simplesmente deixar ele no meu pensamento. Todo sonho ele é possível de uma realidade, desde que eu me disponibilize para mover em ação desse sonho. Eu tenho que mover ação para esse sonho. Se eu não tenho uma ação, ele fica no campo do sonho, da ideia. E a ideia ela é fantástica, porque a ideia ela vem com um volume muito grande da criatividade, do ser criativo que somos nós. E é importante que você traga, inclusive, para o plano, para que você comece a visualizar como você pode realizar, que caminhos você vai fazer e percorrer para chegar a tal lugar, que plano A e plano B você pode fazer para chegar, e deixar também no campo da ideia, porque o campo da ideia ele é fértil, ele vem outras informações e é possível de você mudar trajeto, inclusive, diminuir, aumentar essa caminhada e essa jornada. E é preciso também que a gente tenha muita clareza de que toda jornada que a gente trace, ainda que nesse percurso a gente tenha ideia
limites de tudo que pode acontecer, há imprevistos. E não podemos esmorecer com os imprevistos. Não podemos desistir por haver imprevistos. Então, a força interna do desejo, da ação, do querer, de levar alguma coisa adiante, vem muito dessa comunicação que você tem com você mesmo, desses aspectos, desse seu olhar para você, dessa forma firme e forte que você tem com você mesmo. Então eu gostaria que cada um que está aqui começasse a observar que conversa eu tenho comigo mesmo. O que eu ando conversando comigo? O que eu ando dizendo para mim? Que eu nem me dou conta que estou falando e que isso pode estar me tirando do eixo e sendo incongruente daquilo que eu planejo e desejo. Será que vocês têm consciência disso? Será que vocês sabem o que é que andam pensando? Que coisa você fala que pode estar impedindo você de atingir o seu objetivo? Será que vocês sabem? Corretíssimo. Oi, Gleison, lindo, beijo. Sim. Será que vocês têm consciência disso? Se dão conta? Quantos de vocês aí se dão conta do que estão pensando? Diz aí pra mim. Será que pensam mesmo? Eu tinha pensamentos a meu respeito de não merecimento que eu não me dava conta deles quando eu decidi ser empreendedora. Imagine. Então, era incongruente o que eu desejava, as ações que eu movia para realizar com o que eu pensava. E você sabe que o pensamento, ele está dizendo quem você é. O que você pensa de você diz o que você é. É diferente do que você deseja. Por isso que querer não é poder. Porque se querer fosse poder, todo mundo conseguia realizar. Porque todo mundo quer, né? Quem de nós aí, fale aí, quem de vocês, qual de vocês aí não quer atingir alguma coisa? E por que não atinge? Por que não chega ao sucesso? Por que não chega à alta performance? Por que não adquire isso que tanto deseja? Porque de fato tem essa comunicação interna, esse mindset que a gente precisa estar questionando diariamente. Gente, se a gente não se colocar à disposição para enxergar quem de fato somos, como estamos comunicando o tempo inteiro, a gente não avança. Porque os nossos pensamentos, as formas que... Você pode até dizer assim para mim, mas eu falo brincando. A gente chama de ato falho, né? Você está dizendo, é ato falho. Falou, não era isso que eu queria dizer. Mas é o seu íntimo que está dizendo isso. É seu interno que está dizendo isso. É o seu inconsciente que está dizendo isso. Está vindo de lá, de um arcabouço de informação. Que está reservado, velado e guardado. Que você nem se dá conta. Então, por isso a importância de você ver, inclusive, essas brincadeirinhas das quais você fala e diz assim, mas é só brincadeira, eu falei brincadeira, mas não é isso que eu penso de mim. Entende? Coisas do tipo assim, nada pra mim dá certo. Foi uma brincadeira. Será? Será que o seu arcabouço de informações não tem algo que lhe limita realmente pensando de que nada pra você dá certo? De que tudo que você faz dá errado? De que eu não consigo ter sorte, eu não sou uma pessoa com sorte? Será? Mulheres que gostam de dizer homens não prestam? Será que homens não prestam? Por que homens não prestam? Entende? Todo relacionamento, todo casamento é um fracasso, que é melhor viver sozinho ou ser ficante. Já ouvi mulheres dizerem isso. Será? Será? Somos pessoas, somos individualidades. Cada um com sua particularidade, com a sua forma de enxergar o mundo, com a sua forma diferente de amar. Alguém aqui já leu as 5 linguagens do amor? Existem 5 linguagens do amor. Cada ser humano aprende uma linguagem diferente de expressar o seu amor. E às vezes está falando amor e o outro está entendendo que não é amor, porque a linguagem dele é diferente. Entende? Então, o quanto é importante a gente estar observando tudo isso para a gente atender o que de fato a gente diz que quer.
Porque o maior responsável pelo que nos acontece somos nós mesmos. Não é o outro. Não é o outro que faz o que lhe acontece. Não é. Definitivamente não são as pessoas que fazem com que a minha vida seja o que é. Não é o outro. É você. É você. Ainda que você esteja permitindo que esse outro está fazendo, se você estiver permitindo. Porque você está concedendo isso. Você está dando a tutoria para esse outro determinar, governar como você deve agir e interagir na vida. Então não é o outro, é você. Então acorde se você quer alta performance, se você quer ter um projeto de vida, se você quer envelhecer com qualidade, se você quer pensar no seu futuro. Não espere a cada dezembro para planejar. Comece hoje. Não existe uma data, existe o querer, existe eu quero de fato fazer alguma coisa e querer ação. Então, começa fazendo um plano para o que você quer para a sua vida, para 2 anos, para 3 anos, para 5 anos. Como que você quer organizar a sua vida, como é que você quer estar daqui a 5 anos na sua vida. Isso faz toda a diferença. E saia planejando, saia olhando e observando e questionando a você mesmo. Questione-se. Questione-se, olhe para você, se enxergue, se observe. Observe o que você comunica, observe o que você anda dizendo, se tem congruência com o que você deseja. Isso é fato. Isso é fato. Você não vai chegar a um lugar se você não tiver a capacidade de observar a você mesmo. Então, são 2 coisas extremamente importantes: a comunicação e o questionamento. E o outro é crer. Crer, acreditar, observar as crenças que você tem, isso é extremamente importante. Saber que existe uma plasticidade neural na qual expressamos o nosso aprendizado e ele pode ser transformado. A neurociência avançou bastante e mostra que quanto mais informação você dá ao seu cérebro, mais capacidade mais turbina ele, mais sinapses neurais são criadas. Então eu posso transformar o meu aprendizado, eu posso apreender, porque aprender eu aprendo o tempo inteiro, mas a apreensão é a partir do momento que eu integro o conhecimento. Porque aprender hoje todo mundo aprende, né? Hoje nós temos a internet e o Instagram e o Facebook hoje são os maiores meios de comunicação no que diz respeito a lives acontecendo o tempo inteiro, lives maravilhosas, pessoas competentíssimas fazendo aí, trazendo excelentes informações, e a gente não deve se fechar no mundo para aprender. Eu vejo minha neta aqui, por exemplo, quando eu vou dizer para ela alguma coisa que eu estou ensinando porque ela não sabe, ela faz já sei, porque não gosta de ouvir. E eu estava dizendo para ela: Maria, eu tenho 58 anos de idade e eu não me nego a ouvir o que o outro fala, porque eu nunca sei tudo. Eu me coloco à disposição para aprender. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na vida é se colocar à disposição para o aprendizado. O aprendizado, ele não é constante, gente. Ele não é, não é constante, não. Ele não é firme, ele não é indexado, ele não é engessado. O aprendizado é fluido, ele é constante. E a gente precisa estar sempre se munindo de novas informações, porque o que você ouve hoje, amanhã já tem outras respostas. E uma outra coisa muito importante: eu não foco só naquilo que é minha área. Eu preciso ter um leque de possibilidades. Eu preciso conhecer um pouco sobre outras áreas. É muito importante isso. Então eu fico muito engessada quando eu só olho mais daquilo que eu já sei. Tudo bem, eu vou melhorar, eu vou crescer na minha área, na minha profissão. Mas não é só isso que a gente deve colocar no mundo da gente. Para que eu seja um expert e tenha uma alta performance na minha vida, eu preciso ampliar esse leque de informação, ampliar os olhares da minha vida. Eu preciso conhecer um pouco, eu não preciso aprofundar, mas um pouco de outras áreas. Porque elas podem ajudar, inclusive, na área que eu atuo. Então, tem pessoas que são profissionais em que elas só leem, só veem, só se comunicam com aquilo que elas têm interesse. Ou seja, com aquilo que ela trabalha, ou com aquilo que ela desenvolve, com aquilo que ela mais gosta, e despreza as outras coisas.
E a gente não pode desprezar nada. Hoje nada pode ser desprezado. Tudo é importante na vida da gente. As palavras e pensamentos têm muitos poderes. Sim, Gleison, sim. Já foi constatado, eu falei, não sei se você já estava na live, quando eu falei da pesquisa de Masaru Emoto. E uma pesquisa que mostra, foi em 2000 essa pesquisa, e ela mostra o poder da palavra, ou seja, a palavra positiva formou cristais lindíssimos na água, e as palavras negativas tiveram disfunções e traz uma imagem disfuncional na água, escura inclusive. Então, se nosso corpo é mais de 70% de água, imagine o que o corpo está codificando. Inclusive, a gente pode trazer saúde para o nosso corpo quando você se comunica, quando você fala, quando as suas palavras são muito mais positivas do que negativas. Porque é comprovado que a transformação na matéria independe da intenção. Imagine você, a palavra tem poder e independe da intenção. Então, se eu falo de amor, se eu oro, se eu agradeço, se eu tenho gratidão o tempo inteiro por tudo que me acontece, se eu expresso palavras de amorosidade, o meu corpo, minhas células, elas estão ouvindo isso. E elas estão trazendo alimento para meu funcionamento, para o meu sistema. E eu falei na primeira live sobre sistemas. Então, imagine a importância de termos conexões com essas palavras, né? Evitar palavras negativas, evitar o ódio, o rancor, a angústia. Isso é muito importante. Eu tenho um exemplo recente, inclusive, de um grande amigo terapeuta que descobriu câncer de garganta. E ele tem 2 meses que ele descobriu o câncer de garganta. Ele colocou no grupo que nós temos de terapeutas, informando para todos nós que ele foi diagnosticado de câncer de garganta. E aí, essa semana, só que ele começou a fazer um trabalho interno de orações, de conexão, começou a fazer meditação. E ontem ele colocou no grupo que o médico informou para ele que ele não vai precisar continuar com o tratamento, porque o câncer desapareceu. E ele estava numa felicidade tão grande, e eu respondi para ele assim: mérito seu. Tem um livro que o título do livro é A Doença é o Caminho. E sabe por que a doença é o caminho? Porque a doença está mostrando quem você é. A doença no seu corpo diz muito do que é você. Muito do que é você. É óbvio que a gente precisa levar em consideração, tá, gente? Que nós temos um corpo e que esse corpo é perecível. Que ele vai adoecer de alguma forma se você não cuida por outras questões. Porque não são só as palavras, não é só o que você pensa que leva um órgão do seu corpo, uma parte do seu corpo a adoecer. Não. Há outros fatores que influenciam. A alimentação, os cuidados. Por quê? Porque o corpo é perecível, ele precisa estar sendo cuidado. Eu falei na primeira palestra que a gente tem que ter uma cultura de uma medicina preventiva e não curativa. A gente nunca deve procurar um médico quando a gente já está sentindo alguma coisa, mas sim cuidar dele antes. Então, existem outros fatores que influenciam, mas decididamente a doença é o caminho. Muito do que você pensa, muito do que você fala, muito de como você se comunica diz respeito ao que o seu corpo está correspondendo em relação à doença. Então, se você é diagnosticado de alguma coisa e você mantém a sua mente com pensamentos negativos, com imagens negativas, com dor, com rancor, com pessimismo, é óbvio que você vai favorecer que, se o seu corpo é mais de 70% de água, e vocês viram e podem pesquisar na internet, Masaru Emoto pesquisa com a água, que a intenção não é suficiente, basta você falar. Imagine, você pode falar sem ter a intenção de que realmente aquilo aconteça. Imagine que faz transformação nas moléculas, fizeram transformações na molécula da água.
Então imagine o que isso pode fazer no corpo da gente, gente. O que a gente está fazendo no corpo da gente quando a gente está pensando bobagem, quando a gente fica pensando besteira, quando a gente fica inseguro, quando a gente não acredita na gente mesmo. Entende? Então, é tão importante que você tenha consciência da intenção que você dá à sua vida. Isso é de suma importância. Então, se harmonize, acredite em você, tenha fé, faça comunicação com Deus, um diálogo interno. Deus é maravilhoso, Deus é intenso na vida da gente. Deus não é o que move a sua vida, porque Ele te deu discernimento, Ele te deu inteligência para que você faça a sua ação. Mas Ele está presente, Ele está do seu lado. Então, ter essa intimidade com Deus e saber que existe esse universo intenso é atômico, sabe? É quântico. É quântico. Então, essa fé inabalável, esse acreditar em você mesmo, é um poder que você dá a você para fazer transformação na sua vida. Acredite nisso. Eu tive experiência disso com a minha mãe. A minha mãe teve câncer. E a médica, o câncer de minha mãe, quando foi descoberto, ela já tinha metástase em vários órgãos do corpo. Então, a médica convocou a família para avisar que minha mãe teria 6 meses de vida. Para resumir, minha mãe ficou viva 2 anos. Mesmo com metástase, mesmo com consequências drásticas do câncer no corpo dela. Sabe por quê? Porque ela não desistiu de viver em nenhum segundo. Porque ela queria muito viver. E naquele momento a família se uniu muito, houve uma doação de amor dos filhos para com ela, dos netos também. E ela foi uma mulher muito forte, ela quis viver ainda. E ela quis viver aqueles últimos momentos e ela ficou viva 2 anos e os médicos ficaram abismados porque eles não deram 6 meses de vida para ela. Então, faz diferença, gente, faz diferença sim. Eu tenho vários relatos, várias experiências de como faz diferença quando você resolve tomar as rédeas da sua vida e mudar a forma com que você pensa, mudar a forma que você acredita na vida, mudar a forma como você convive com as pessoas. Entende? Tem pessoas que ela tem uma capacidade de um mau humor tão grande, elas acordam e dormem de mau humor, elas chegam no ambiente e detonam. Porque contamina, a alegria contamina, o mau humor contamina. Agora faz muito mal para a pessoa que vive nesse mau humor, é óbvio. Porque se ela está num ambiente onde tem mais pessoas que têm uma energia de alegria, é óbvio que a dela vai ser ofuscada, mas ela está fazendo mal a ela, porque ela vive nesse mundo de mau humor, ela vive nesse mundo de introspecção, de dor, de angústia, de raiva, de sei lá o quê. E ela tá fazendo muito mal para ela. Muito mal para ela. São pessoas que ficam doentes com muita facilidade, são pessoas que gripam muito, que vivem na beira da tristeza, da angústia, da solidão. Entende? Então, como tá a sua vida? O que você tem feito para que a sua vida seja diferente ou para que sua vida seja o que você diz que quer? Será que você tá comunicando internamente o que você diz que quer para a sua vida? Será? Pense nisso. Pense no que você deseja. Pense os resultados que você está colhendo hoje, se eles dizem muito do que você está fazendo. Será que eles estão conectados? Será que você vai atingir o que você diz que quer? Isso tudo pode acontecer se você mudar agora o seu jeito de pensar. Se você acreditar em você. Se tiver a certeza que essa força existe. Porque ela existe. A força existe dentro da gente. Nós temos todas as ferramentas. Todas as ferramentas que são necessárias. O que eu posso, você pode, cada um de nós podemos. Todos. A gente não pode quando a gente se limita. Porque o limite está aqui. O limite não está no externo, o limite está aqui. O que acontece fora está dentro. Entende? O que eu comunico acontece. Quando eu não acredito, tudo vai fazer para que aquilo que eu não acredito aconteça. E realmente não vai acontecer. E se eu acredito que vai acontecer, pode vir percalços, mas vai acontecer. Porque eu tenho firme, eu tenho a certeza, eu não tenho dúvida.
Dúvida não te leva ao lugar que você deseja. Não tenha dúvida, acredite. Se existir algum percalço, é para você aprender, é para você amadurecer, é para você se melhorar. Porque tudo que acontece na vida da gente não é por acaso. É para que possamos melhorar as habilidades. Porque a habilidade é a soma das competências. Então, cada habilidade nova que eu tenho melhora a competência para a minha vida, para a minha profissão, para a minha atuação como ser individual, como ser social. Porque a inteligência emocional, ela é individual e social. Ela é pessoal e social. Então, observe o quanto você está ajudando para que você tenha, de fato, a alta performance. O quanto você está ajudando para atingir, de fato, o que você deseja. Você tem noção disso? Você aí que está me escutando tem consciência disso? Você sabe mesmo o que é que você anda pensando? O que é que você diz para você internamente? O que é que você fala? Por um segundo, se você tem dúvida do que você quer realizar, por um segundo, se você tem dúvida se vai conseguir, pense, me diz aí, fala aí. Muito poder, tem poder quem age, e mais poder ainda, quem age, age certo, e superpoder, e quem age, age certo no tempo certo. Nunca é tarde. Nunca é tarde para começar, para recomeçar, para fazer e para acontecer. Eu costumo dizer que quando a gente desiste de fazer alguma coisa, a gente está desistindo da gente mesmo. Eu nunca desisti de mim. Amar a si mesmo é não desistir de você. É não desistir. É olhar para você, olhar como você está funcionando, como você está administrando o seu dia a dia, como você está se comunicando, como você está se realizando, o tempo inteiro. Amar a si mesmo é ter essa capacidade de se observar carinho, com amorosidade, sem censura, sem culpas. Porque sabe o que é que nós fazemos também? Muitas vezes a gente traz culpas pesadíssimas. A gente carrega culpas. As culpas muitas vezes nos levam às depressões. Então seja amoroso com você. Se acolha. Você não é culpado de nada. Tudo que você fez com um objetivo. Seja qual for, mas você fez porque você queria, porque você tinha uma intenção. Se ela não foi uma boa intenção, mas não era para prejudicar ninguém, era para construir alguma coisa que você desejava. Ela não deu certo. Mas pense, você aprendeu, você reconheceu o seu erro e agora você pode fazer diferente. A gente nunca deve desistir da gente, nunca. Quando a gente desiste da gente, a gente entra na depressão. A gente desiste de viver. Então, é importante que você reflita se você está desistindo de você ou se você ainda acredita que você é capaz. Mas não faz de conta, não. Porque fazer de conta é quando a gente fica empurrando debaixo do tapete, contando histórias, transferindo a responsabilidade do que nos acontece para o externo. Então não faça de conta. Haja logo. Haja para ontem. Seja você o timoneiro do barco e leve para onde você quer chegar. Reme, bote vela, faça o que for, motor. Mas encontre o roteiro, encontre a forma de agir e interagir com a vida. E realize, e chegue aonde você deseja. Todos nós somos capazes de realizar. A gente só não realiza quando a gente desiste da gente mesmo. Ou por vergonha, ou por medo. Então, nem tenha vergonha e nem tenha medo. Porque só não erra quem vive numa zona de conforto, quem vive parado num lugar comum, esperando que caia do céu
os resultados dos quais ele deseja. E fica aí, com as crenças limitantes, dizendo que nada para mim dá certo, tudo que eu faço dá errado, porque não se move. Entende? Então, quanto de vocês estão movendo-se? Maria Amélia. Parabéns, terapeuta Thelma Calazans. Obrigada, Maria Amélia. Um beijo no seu coração. Adriana, beijo. Luiz. E aí, gente? Fala um pouco aí pra mim. Comenta aqui. Quem está fazendo essa observação constante de si mesmo? Quem tem observado a comunicação e diz que tem algo a realizar, que deseja algo, mas que infelizmente não se percebe, que está incongruente com aquilo que diz que quer. Fala aí pra mim nos comentários. Diz aí. O que vocês têm feito para atingir de fato aquilo que dizem que deseja? Fala aí pra mim. Fala aí, gente. Concordo que não podemos esperar virar o ano para colocar os planos em andamento, Gleison. Verdade. A gente não pode não, de jeito nenhum. Quando a gente fica esperando o ano terminar para fazer plano, a gente tá brincando, né, na verdade, fazer plano. Porque a gente não precisa esperar dezembro para fazer plano nenhum. A vida é constante, né? A vida são várias estações. Várias estações. Então o trem para numa estação, depois ele continua, ele segue. Então cada ano é uma estação e a gente precisa seguir fazendo aquilo que a gente deseja realizar. E as realizações, elas não são estanques. Não existe um plano para um ano, existe plano para a vida. Eu preciso ter um plano para a minha vida. Então quando eu estou falando de envelhecer com alta performance, e eu estou falando do envelhecer biológico, mas estou falando da sapiência, da maturidade, e não necessariamente da idade. Então, uma pessoa com 40 anos, ela já deve estar pensando o que é que ela quer para chegar aos 50, o que é que ela quer ter atingido quando ela chegou aos 60. Nada impede que vocês, jovens, né, de 40, de 35, possam começar a fazer um plano para envelhecer com qualidade de vida. Envelhecer com alta performance é exatamente ter um traçado para a sua vida. Um traçado. Eu quero chegar daqui a 5 anos a tal lugar, daqui a mais 5 anos em outro lugar. E quero chegar aos 50 com tal estrutura. E você pode, a partir de hoje, conseguir realizar tudo isso, inclusive em tempo hábil. Muito menor do que o que você pensa que vai atingir, porque quando você está fazendo um plano, pela sua realidade de hoje, você imagina uma coisa, mas quando você paulatinamente se dedica, dedicação ao que você deseja, você realiza com menos tempo. Então, a importância da gente ter um plano de ação contínuo, de ter um planejamento estratégico para a vida pessoal, é exatamente pela possibilidade desse envelhecer com qualidade, porque eu posso atingir muito antes do esperado aquilo que eu planejei para 5 anos, para 6 anos, para 10 anos. Entende? E eu posso chegar ao meu envelhecimento, chegar a uma certa idade e me dar o prazer de viver algo mais. Porque é importante, inclusive, para o ser humano, que ele não desista nunca, que ele não pare pensando só numa aposentadoria. Que ele pode ter vida ativa. O envelhecer sem ter esse cuidado, sem ter esse planejamento e viver só de uma aposentadoria, de um emprego fixo que você tem, pode não lhe trazer essa qualidade de vida que você precisa. Por quê? Porque a gente sabe que há uma redução muito grande nesse valor e o velho está à margem da sociedade, né? Ele não é valorizado e se ele não tem dinheiro, pior ainda, ele fica ali jogada às traças, e a gente sabe que muitas famílias acabam abandonando os seus idosos. Tem idosos vivendo no adoecimento por causa do mindset, que é preocupante. Eles não se estabelecem, não vê qualidade de vida, não pensam positivamente, trazem uma carga horrível de culpas, de sentimentos de mal resolvidos, de abandono, de uma série de coisas que vai levar à depressão e pode levar ao afastamento, inclusive, da vida social e levar a situações mais drásticas de adoecimento. Então, quando a gente está falando de envelhecer com alta performance, o indivíduo hoje pode, aos 40 anos de idade, aos 35 anos de idade, começar a pensar nisso.
Começar a pensar como é que tá o meu mindset hoje. O que é que eu penso, o que é que eu imagino que vai ser eu estar com 50 anos e estar com 60. Eu não posso ficar à margem da sociedade. E hoje o maior número de pessoas envelhecendo do que nascendo. Nós temos o maior número de envelhecer do que nascer. E a gente precisa pensar nisso. Pensar nesse envelhecer com qualidade. Tô lendo aqui. Parabéns, terapeuta Thelma. Quem é? Maria Amélia. Ô, Belinha, beijo. Beijo no seu coração, meu amor. Sara tem um objetivo forte, grande e constante. Maria Amélia, eu sei, você é uma retada mesmo. Eu decidi tirar meu projeto do papel, mesmo não tendo todas as certezas, com as melhores condições. Decidi não esperar mais, estou feliz e me sentindo inseguro, mas seguindo em frente. Isso mesmo, Gleison. Você só vai saber, de fato, como o seu projeto vai ser realizado quando você tira ele, como você falou, do papel. Você começa a elaborar ele. Porque, veja, gente, uma coisa a gente precisa ter na nossa cabeça. Empreender não é algo que tem uma faixa tênue, que ela segue o tempo todo. Por mais que você faça pesquisa, por mais que você faça um plano de ação, o mercado vai lhe dando novas habilidades à medida que você se disponibiliza para fazer. Então, todo e qualquer negócio, você só se torna expert naquilo que você está fazendo à medida que você vai elaborar o fazer. À medida que você se disponibiliza para de fato você fazer. Porque tudo que está na sua cabeça, tudo que foi planejado, conclua, na ação é diferente. Sempre vai ter alguma coisa a mais. Sabe por quê? Porque à medida que a gente se disponibiliza e que a gente está fazendo, vem um quê diferente, uma expertise que vai surgir ali no processo, que você vai dizer assim, isso aqui eu imaginei de um jeito, mas eu vou fazer desse e vai ser muito melhor. Então, se disponibilizar para a vida é outra coisa. Gente, já estão me avisando aqui que já vamos encerrar a live. Eu vou continuar com essa série falando sobre envelhecer com qualidade, com alta performance. Um beijo no coração a todos vocês que estiveram aqui. Pensamento firme e forte. Sempre no coração de vocês. Tá certo? Palavra tem poder.